sofreu. Como ele sofreu, chorou. Ele não se conformou, ele não se conformava, não poderia ser. Não, com ele não. Ele sempre foi de uma fidelidade impressionante, de uma dedicação a toda prova. Ele gostava dela. E como gostava, Theo, o namorado de infância, Raquel e Theo, namoraram anos, planos, namoro, noivado, romance, casamento, um casamento bonito, um casamento tradicional. Tudo era bonito em sua vida. Theo, ele se matava no trabalho. Ele se desdobrava, trabalhava dia e noite, maneira de falar. Trabalhava, fazia horas extras sem conta. Ele dava de tudo em casa. Uma criança, o sonho de um filho. Ela não engravidou. O tempo passou e a criança não veio. 4 anos de casamento e a criança não vinha. Mas não havia problema. Theo amava Raquel. Raquel amava Theo. Era tudo felicidade. Ele não via a hora de chegar em casa. Fim de semana, ele passava abraçando, beijando a mulher. Ele sempre falava: eu te amo, 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 e amava mesmo. Era apaixonadíssimo, super apaixonado por sua esposa, super apaixonado por sua namorada, super apaixonado por sua namorada, porque ela sempre foi namorada. Casou com ela, mas ela sempre foi a sua eterna namorada. Era um namoro contínuo. Ele, Theo, quando contaram para ele, quando seu irmão chegou e disse: eu tenho uma notícia, eu tenho que falar com você. Ele jamais imaginou o que o irmão queria dizer. Jamais imaginou. O irmão seu grande amigo. O irmão não sabia nem como falar, mas disse, depois de hesitação, de vacilo, o irmão gaguejando, falou: Theo, tua mulher está te traindo. Tua mulher trai você, e descaradamente. Com quem? Com vários homens. Com vários homens. Só ele não sabia. Só ele não tinha percebido, não tinha visto. O irmão que falou, todo mundo sabe. Todo mundo me pediu para falar com você. Você nunca desconfiou, não? Ele nunca tinha desconfiado. E mesmo o irmão falando, ele não acreditou. Não poderia ser verdade, não era verdade. Deveria ser fofoca de alguém. Ele disse: só acredito vendo. E viu. Ele fez o que ele qualificou de papel de bobo. Quando ele viu, surpreendeu a mulher, preparou. Viu com seus olhos mesmo. Ele viu
Com seus próprios olhos ele viu, ele não aguentou, chorou. Se ajoelhou e chorou e perguntou para ela: por quê? Por que, Raquel? Por quê? Levanta a cabeça, faz papel de homem, disse o irmão, mas ele não aguentou e chorou. Chorou como criança, chorou, se embebedou, tomou o maior fogo do mundo e chorava, se separou. Dentro de si, o fogo da traição o queimava. Ele que se perguntava: aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Eu dei de tudo: carinho, amor, trabalho, dedicação, fidelidade, honestidade. Eu dei de tudo para ela. E ela me traiu. Dava pena. Ele começou a beber. Durante meses, ele se embriagou. Largou o trabalho. Não queria nada com nada. A família, a mãe, o pai dele, os irmãos, amigos, todo mundo dando força para ele. Ela foi embora. Foi para a casa da família dela. Ela pediu a separação no papel. Ele deu amigavelmente. Ele sofreu. Como Theo sofreu. Se via em seu semblante, em seu rosto, em sua face, se via o sofrimento. Meses bebendo. Depois ele começou a reviver, mas não esqueceu. Todo mundo sabia, ele não tinha esquecido Raquel. Ele parou de beber, voltou a trabalhar, voltou a morar com o pai e a mãe dele, mas sofria. Quantas vezes o pai e a mãe, sua família, os pais ouviam soluços que vinham do quarto, ele soluçava, chorava. 4 anos. Foram 4 anos de sofrimento. 4 longos anos, porque quando a vida é feliz, ela passa depressa. Ontem parece que foi agora, anteontem parece que foi ontem. O tempo passa depressa, mas quando se sofre, quando se sente uma ausência, quando o amor que a gente gosta, o amor que a gente sente foi embora, se perdeu, o tempo não passa. O tempo demora a correr, a passar, parece o infinito um dia parece infinito. 4 anos. Ele se curou? Aparentemente sim. E o nome do remédio foi Ana. Ana, uma conhecida da família, uma amiga de sua irmã. Começou com conselhos, com amizade, com bate-papo. Ele estava namorando. 4 anos depois, 4 anos depois daquele naufrágio, ele submergia, ele vinha à tona de novo, ele estava vivendo. Ele gostou de Ana, gostou, namoro, ele estava feliz, ele sorria de novo, ele foi dançar com ela.
Já Raquel estava no passado. Que felicidade, que delícia! Todo mundo feliz, todo mundo feliz. Ele estava feliz de novo. O sorriso em seus lábios, o sorriso em seus lábios, a alegria em sua vida. A melodia agora não era triste, era alegre. O cantar dele era o cantar dos pássaros alegres, não tristes. Ele estava amando de novo. Havia esquecido. Meu Deus, quanto tempo passou. 4 longuíssimos anos. Mas agora o sol brilhava de novo. Agora o sol brilhava de novo em sua vida com Ana. Ana era maravilhosa. Ana o compreendia, o animava, o fazia feliz. Não tocou mais no assunto. Ana. Eu vou casar. Casamento marcado. Ele era divorciado, estava separado legalmente e casou. Ele fez questão de festa. Também tinha que festejar mesmo. A felicidade voltou à sua vida. O sol voltava a brilhar. As nuvens negras tinham se transformado em nuvem branca, azul clarinha. Em felicidade, ele monta uma casa e lá estava ele feliz. Mas a história é longa. Você espera 1 minuto, 2, que a gente volta a contar. Quero minha esposa de novo. O casamento com Ana. Quanta felicidade, a família dele feliz, ele felicíssimo, super feliz. Ana era bonita, era compreensiva, era uma mulher maravilhosa. E foi um tempo de felicidade. Ele lembrou do passado. Quantas lágrimas derramadas. Isso fazia parte do passado, porque agora, 5 anos depois da tragédia, da traição, ele era o homem mais feliz do mundo. Era o homem mais feliz. Como ele, no passado, ele pensou: jamais eu vou gostar de alguém. Mas agora ele gostava mais e mais. Raquel ficou no passado. Era uma nuvem distante. Era uma lembrança bem distante. Ana. Que vida feliz. E ela engravidou. Ela deu um menino para ele. Ela deu um filho para ele. E ele não cabia em si. E agradecia. Muito obrigado. Eu que pensei que jamais seria feliz, sou o mais feliz dos homens. Eu que pensei nunca poderia amar de novo. Amo e ponhamos nisto. Ele amava, ele era feliz. O chorinho da criança,
que delícia, que delícia! O filhinho dele, quando ele embalou, quando embalava seus filhos, dois filhos, dois meninos, quanta felicidade! Era muita felicidade. O filhinho mais velho já estava falando papai. O filhinho mais novo choramingava, queria cola, era manhoso. Que vida feliz! Que vida feliz! Que vida feliz! E ele trabalhando, lutando, progredindo, montou um negócio por conta própria que ia de vento em popa. Agora era seu próprio patrão, ele dirigia seu próprio negócio, tudo era felicidade. 5 anos, e ele parecia sempre recém-casado, sempre parecendo... Não poderia ser verdade. Não poderia. De novo não. O irmão parecia o arauto das más notícias. Foi o irmão que chegou para ele e disse: toma cuidado, tem comentários que tua mulher está te traindo. Eu não tenho certeza. Não foi como da primeira vez que o irmão disse: sua mulher sai com todo mundo. Praticamente ele falou isso, agora não. Agora ele falava de comentários. Ana, lembram? A Ana, ele a conheceu, era amiga da irmã dele. Foi a irmã dele que contou. Ana vinha de um fracasso amoroso. Ela gostou de um rapaz tremendamente. E depois do casamento, ela encontrou de novo esse rapaz. E o rapaz, em alto e bom som, dizia: o trouxa pensa que é pai. O trouxa pensa que é pai. Os filhos são meus. Meu Deus! Por que tanto sofrimento? Agora a tortura da dúvida. A mulher, seus filhos, aquele que o chamava de papai, será que era seu filho mesmo? Será que era seu filho? Será que ele podia ter filhos? Com a primeira mulher ficou 4 anos sem que ela gerasse uma criança. Agora foi de imediato. Na dúvida, fazer o quê? Seu coração sangrava de novo, sua alma ferida, seu cérebro o martirizava. Será? Era mesmo. Quando ele procurou, quando ele investigou, achou sua mulher, sua querida mulher, aquela que havia cicatrizado a sua ferida, aquela que foi o bálsamo para a sua dor, aquela era traidora também, e pior, ela nem deu tempo ao tempo, de cara o traiu, e continuava traindo, se encontrando com o antigo namorado. Um exame de DNA, os filhos não eram dele. Não sou seu pai. Quando o menininho chamou o papai, ele chorando: eu não sou seu pai.
Eu não sou seu pai. Tudo de novo. 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 A separação, o sofrimento. Ele não voltou para a casa do pai e da mãe. Ele não voltou, não. Mudou. Foi para o rio. Ele precisava ficar distante. Por quê? Em que ele errava? Porque ele nunca tinha saído com outra mulher. Só Raquel durante o tempo de Raquel e Ana durante o tempo de Ana. Ele sempre foi de uma fidelidade absoluta. Sempre foi de uma fidelidade total. Sofrimento. Ai, como ele sofreu. Mudou de cidade. Não queria saber. Só quando seu pai morreu, ele veio para São Paulo. Só quando a mãe adoeceu, ele veio novamente. Ele, no Rio, morava só. Trabalhava para comer. Não tinha ânimo para nada. Não tinha ânimo para nada. Ânimo. Ânimo para quê? Ânimo para quê? Ana, ele soube, se amaziou com o pai dos filhos dele. Não eram filhos dele, mas ele havia posto no papel que era. Quanta dor! Por quê? Ele se perguntava por quê. Ele se perguntava por que tanta dor, tanto sofrimento. Ele amou Raquel e recebeu a traição como paga. Depois amou Ana e a traição foi dobrada. Foi pior ainda. Ele não queria saber de mais ninguém. Nunca. Ele não queria saber de mais ninguém. Nunca. Ele evitava conversar com mulheres. Evitava. Ele se torna religioso. Ele se torna religioso. Mas ele se achava injustiçado. Se achava injustiçado. Por que? Perguntava ele. Por quê? Por que comigo? Sempre comigo. Por quê? Por quê? Não quero mais saber. Não quero mais saber. Ele entrou na igreja, se afastou da igreja, ia em comunidades carentes, fazia o bem, mas não queria saber mais de mulher. Não queria saber de mulher nenhuma. Até que ele conheceu. Quanto tempo passou? Já mais de 15 anos sem ninguém. Já estava ele com 50 anos quando ele conheceu Sueli. Ele conheceu Sueli. Sueli era modesta. Não era bonita, não. Era simples, feia. Até feia demais, mas tinha um coração de ouro. Ele a conheceu, ela trabalhando na casa de um vizinho. Ele a conheceu, de repente, conversava com ela, falava com ela. Sueli, ele estava gostando dela.
15 anos sem nenhuma mulher, sem sequer um beijo, um abraço, um carinho. Sueli, lá estava ele pensando. Sueli, ela tinha 30 anos, era solteira, como ela dizia, ninguém a queria. Ela era virgem, com 30 anos era virgem, e ela mesmo brincava. Imagine, acredite se quiser, acredite se quiser, ela era alegre, era bem alegre, modesta, feia, mas uma mulher encantadora, pela sua simpatia, pela sua educação. De repente, Theo esqueceu Raquel, esqueceu. Theo esqueceu Ana, esqueceu. Theo esqueceu tudo, não. Não! Ele esqueceu a mulher, as mulheres, mas o que aconteceu não. Ele trazia como gado marcado a marca da traição estampada no seu corpo, no seu rosto, no seu coração. Ele se surpreendeu, estava gostando de Sueli. Daria certo? Daria certo? Daria certo? Você espera só um pouquinho mais. Eu sei que é chato, eu sei que é chato, mas daria certo com Sueli. Só um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho mais espera. Quer ficar comigo? Quer ficar comigo? Ela, Sueli. Sueli, o renascimento. O renascimento, a ressurreição dele, no amor. Ele que parecia, quanta coisa havia mudado. 15 anos desde que ele ficou sabendo que os filhos dele não eram filhos dele. Nunca mais soube de Ana, nunca mais soube de Raquel. Vivendo no Rio de Janeiro, ele não queria saber de São Paulo. Para ele, Sueli foi uma surpresa, uma grande surpresa. Afinal de contas, quem poderia esperar que ele ficaria com outra mulher? Sueli, Sueli, Sueli sim. Raquel era bonita, Ana era mais bonita ainda. Sueli era feia, mas simpática, direita, super direita. Ele se amazia com ela, aluga uma casa, mobilia a casa, passa a viver com ela. Sueli gostava dele, bem mais nova do que ele, 20 anos mais nova do que ele. Era virgem mesmo. Era, né? Passou a viver com ele. Ele gostava de Sueli. Mas será que ia acontecer de novo? Ele tinha medo. Ele morria de medo. Em sua cabeça, o fantasma da traição. Ele gostava de Sueli, mas ele gostou de Raquel. Raquel parecia a mulher mais direita do mundo e o traía com todo mundo. E Ana parecia que o amava. Ana parecia uma artista de novela, de tanto que ela fingiu, de tanto que fez com que ele acreditasse nela. Sueli, será que toda mulher era igual? Será que toda mulher era igual? Desta vez ele não iria se enganar.
Ele não ia fazer o papel de bobo, de tolo, de idiota. Não ia fazer o papel de tolo. Não, não, não. Ele ficaria atento. Mas mulher diziam, quando quer, quer. Pode vigiar à vontade. Mulher, quando quer trair, trai. Ele atento, ia para o trabalho. Montou um negócio de novo dele. Em horas surpreendentes, ele voltava para casa. Ele ia pegar. Se Sueli o traísse, ele iria pegar. Não ia fazer o papel de tolo, de bobo, de gordo de novo. Não, 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 não. Sueli, aonde você foi? Interrogatório. Interrogatório. Sueli gostava dele. Sueli gostava dele. Ele contou a história de sua vida para ela. Ele, desconfiadíssimo, super desconfiado, olhava, revistava as coisas, cheirava a roupa dela. Tá cheirando o cheiro de homem. É seu cheiro. É seu cheiro. Tá bom, tá bom, tá bom. Você tomou banho 2 vezes? Por quê? Ele contava as toalhas de banho. Ele contava até o papel higiênico. Ele contava tudo. Não, não por economia, não, por desconfiança. Quem é aquele cara que olha sempre pra cá? É vizinho. É vizinho. E por que ele fica olhando pra cá? Não tá olhando, tem que olhar pra qualquer lado. Desconfiadíssimo. Sueli, pode contar que eu já sei. Ele falava pra ela: pode contar que eu já sei. Você tá me traindo, não tá? Toda mulher é igual. Toda mulher é igual. Você tá me traindo, que eu sei, eu sei, eu sei. Mentira. Ela não traía. Não traía porque gostava dele. Não traía porque era leal, honesta, decente. Não traía. Quem traiu, ele nunca desconfiou. Agora que não era traído, ele desconfiava a todo instante, a todo momento, a toda hora. Sueli, Sueli, a única mulher direita. A única em sua vida que foi direita. Mas ele a tratava. Mulher, diz o velho ditado. O homem tem que bater na mulher. Porque se ele não sabe por que está batendo, a mulher sabe por que está apanhando. Tem razão quem diz isto. Tem razão. Pode me contar. Pode me contar. Eu ouvi falar mentira. Ele não ouviu falar coisa nenhuma. Ninguém tinha um quesinho para falar de Sueli. Sueli era a mulher mais direita, mais leal, mais fiel. Ela nem saía. Ela gostava dele. Ela compreendia. Ela compreendia o porquê daquela ciumeira toda, daquela desconfiança toda. Ela compreendia. Foram as primeiras mulheres dele que o traíram, que o tornaram daquele jeito, daquela maneira. Mas ele não se conformava. Ele não pegou nada. Ele não viu nada. Mas com Raquel ele também não tinha visto. Com Ana ele nem desconfiou. 2 filhos de outro ele nem desconfiou. Sueli era como toda mulher, uma atriz, uma artista, disfarçava. Pode me contar, eu já sei de tudo. Pode me falar, você está me traindo, não está? Não estava não.
Mas ele agora que tinha que acreditar, ele agora que tinha uma mulher direita a seu lado, ficava desconfiando noite e dia. Às vezes, ele passava a noite acordado, esperando que a mulher falasse alguma coisa. E todo mundo sempre fala. Quando não fala, murmura. Ao dormir, ela roncava um pouquinho. O que ela falou? O que ela falou? Não falou nada. Falou o nome de um homem. Manuel? Manuel? Noel? O fantasma. O fantasma da traição. E ele piorando. Foram 5 anos, 4, 5 anos de perguntas, de investigação, de desconfiança, de dúvida. Um dia ele chegou em casa e ela não estava. Ela tinha ido à farmácia. Ela tinha ido à farmácia comprar absorvente. Ela tinha ido à farmácia comprar absorvente. A farmácia era um pouquinho longe. Ele chegou fora de hora e não a encontrou. Quando a viu de volta, quando ela voltava, o que você saiu? Aonde você foi? Eu já sei, foi encontrar com seu amante. Que amante? Não tinha amante coisa nenhuma. Não tinha amante. O que você comprou? Ah, eu tô sabendo. Me traiu e agora foi comprar absorvente. E começou a bater nela. Começou a bater uma surra. Deu uma surra. A trancou em casa. Ela chorando, bradando fidelidade, jurando fidelidade a ele. Ele bateu, a machucou. Naquela madrugada, vizinhos ouviram. Pode contar! Pode contar! Desta vez eu não vou fazer papel de bobo. Desta vez eu descobri por mim mesmo. Desta vez eu sei por mim mesmo. Os gritos, Sueli. Depois, um tiro. 2 tiros. 3 tiros. Ele matou Sueli. Ele matou Sueli. Foi ele mesmo que chamou a polícia. Foi ele mesmo que confessou o crime. Sueli morreu. 3 tiros no peito. Sueli. Ao delegado ele contou: doutor, ela me traiu. A primeira me traiu, a segunda me traiu e ela também. Não traiu. Não traiu. Todo mundo sabia que Sueli não traía, era de uma fidelidade absoluta. Ele, no entanto, traído 2 vezes, vendo o fantasma da traição, ele viu o fantasma. A única mulher direita de sua vida ele matou. A única mulher direita de sua vida ele matou. Matou a história de Theo. Traído, chorou. Quando pegou a primeira mulher em flagrante, se ajoelhou e perguntou o porquê. Na segunda mulher, 2 filhos que não eram dele. Não disse nada, se separou. Nunca bateu nela. Depois de anos, encontrou uma mulher fiel, direita e a matou. A história de Theo. O que traído perdoou, e quando não traído matou. Suas viagens. Foi com o seu trabalho de caminhoneiro
que meu pai, Nicanor, conheceu e fez amizade com o seu colega de volante, Rafael Dias Aguiar. Simplesmente conhecido por Gui, o carreteiro. Jovem ainda, pouco mais de 25, talvez 27, 28, entre 26 e 28 anos, Gui. Rafael Dias Aguiar, ou simplesmente Gui. Sabe, Nicanor, tô saindo com uma coroa, e a danada é um vulcão, Nicanor. É um vulcão, Nicanor. Ô, Gui, você tá doido? Você tem o quê? 26, 27? Você é muito novo pra sair com coroa. Na verdade, eu tô saindo com a coroa, mas tô de olho na filha. Tô de olho na franguinha. Eu tô saindo com a coroa, mas tô de olho na franguinha. Tô de olho na filha, que aliás é uma gracinha. E se você quer saber, Nicanor, já dei até uns amassos. Eu tô saindo com a coroa, mas tô de olho na franguinha. Daqui a pouco, ó, mãe e filha. Mas, e ela? Ela sabe que você tá aí com essas graças com a filha? Não, você tá louco? Você tá doido? Isso não, claro que não. É as escondidas. A menina sabe, a menina, com jeitinho eu vou chegar lá. Na coroa e na franguinha, na coroa e na filha. Fui comprar remédio pro meu marido, mas por que teu marido tá doente? Ei, meu marido. Bom, aí começou a contar a história. E aí, o Gui, acabou saindo com a coroa, não exatamente naquele dia, segundo ele falou pro meu pai Nicanor, não exatamente naquele dia, só foi para armar o esquema. Já marcamos para outro dia, tal, e olha, aí encontramos aqui, encontramos ali, depois já comecei a frequentar a casa dela, Nicanor. Casa boa, viu? Casa boa. Mas e o marido? Ela não é casada, não tem a filha? Sim, o marido dela vive numa cadeira de rodas. O marido dela teve derrame. Mas você vai na casa dela? Vou. Ela falou que tudo bem. Mas e o marido? O marido a gente deixa, sabe, virado pra parede. Virado pra parede. Tá na cadeira de roda mesmo, tá? Fica virado pra parede aí. Não fica vendo não, fica vendo as coisas não. E olha, eu vou dizer uma coisa, o bicho pega. Enquanto a menina, sabe, tá lá na escola, a menina tá lá no trabalho dela, lá na cidade, a gente tá no pega lá. E o velho doente na cadeira virado pra parede, pra não ver nada. Mas você é um cara, hein? Puxa vida, você acha isso certo? O homem sofreu derrame, o homem teve um problema na cabeça e está numa cadeira de rodas, praticamente paralisado. E você acha certo ir até lá na casa dele e sair com a mulher dele? E ainda, além do mais, você ainda é jovem, garotão, e ela uma coroa, tudo bem até aí, mas você acha isso certo? Olha, certo não é. Mas para quem está morrendo afogado, jacaré é tronco. Pra quem tá a perigo, giló com berinjela é banquete, Nicanor. Giló com berinjela é banquete. Pra quem tá morrendo afogado, jacaré é tronco. Gui, toma juízo, rapaz. Isso não é certo. Você tá, sabe, se aproveitando de uma situação. E além do mais, você tá, sabe, se envolvendo com a coroa. O pobre do homem, embora esteja lá, sabe, todo na cadeira de rodas e tal, mas ele tá virado pra parede, mas tá ouvindo o que tá acontecendo, sabe? E você falou que essa mulher é um vulcão, então eu imagino como é que esse homem deve sofrer. E ele não pode falar nada, porque não fala, né? Não tá lá paralisado. Mas pode muito bem sentir o que você e a mulher dele estão fazendo, estão aprontando na cara dele. E ainda mais, você querendo ainda agora se engraçar com a menina? Ah, Nicanor, deixa isso pra lá. A menina, só se der muito assim mesmo. Porque você quer saber uma coisa de verdade? Eu não sou rei, mas adoro uma coroa. Eu não sou. A experiência, Nicanor, a experiência. Você não tem. No fundo, sabe?
essas franguinhas aí não estão com nada. O negócio é a coroa. A coroa olha, eu vou dizer uma coisa, tem experiência. Eu não sou rei, mas gosto de uma coroa. Gui era brincalhão. Era um amigo legal. Mas segundo meu pai, o Nicanor, ele só tinha esse grave defeito de ser mulherengo. De ser muito mulherengo. Pelas estradas, então, onde ele ia, sempre tinha uma garota, sempre tinha uma mulher. E agora estava envolvido aí por essa coroa. Foi numa noite de sábado. Numa noite de sábado do mês de dezembro. Depois de um forte temporal, Gui estava seguindo com o seu caminhão com destino a Campinas, onde ia posar, onde ia dormir com a sua amante. Ia dormir lá na casa da coroa, já que a filha iria passar um final de semana na casa de um parente, então ele ia aproveitar o final de semana e ficar na casa da coroa, na casa da sua amante. E faltando aí o quê? Alguns quilômetros para chegar, faltavam o quê? 15, 20 minutos, não mais do que isso para chegar, quando então Gui capotou o caminhão. Ele capotou o caminhão. O caminhão capotou devido à chuva, devido ao temporal, devido ao tempo. E ele talvez ansioso para chegar logo na casa da mulher. Gui foi socorrido. A notícia correu junto aos colegas que o Gui havia sofrido um acidente. Que o Gui havia tombado o caminhão quando estava indo para a casa da coroa, para a casa lá da mulher com quem ele estava se envolvendo. Meu pai, Nicanor, foi para o hospital conferir realmente se tinha acontecido isso mesmo, porque disseram qual era o hospital, isso e aquilo e tal, e lá estava realmente o Gui. Chegando lá, viu então a tal mulher que tanto o Gui falava. Era uma mulher bonita. Você não era uma coroa, mas era uma mulher assim bem conservada. Estava chorando. E o médico disse: olha, se o rapaz não sarar, ele vai acabar ficando paraplégico. Quer dizer, ele já praticamente perdeu os movimentos. Agora ele corre risco de vida. Ele está correndo risco, vamos dizer assim, de morte. Agora, se ele sarar, se ele conseguir sair, sobreviver, ele fica paraplégico. Quer dizer, coincidência. Coincidência da vida. Olha que ela, casada, marido numa cadeira de rodas, praticamente paralisado, vítima de um derrame cerebral. Não falava, não andava. Agora o próprio Gui, que inclusive brincava com esse detalhe de dizer, o homem sempre virava para a parede, para não ver nada, para não ver nada. Quer dizer, meu pai ainda disse, mas ele pode não estar vendo, mas ele está ouvindo. Ele pode não estar falando, porque não consegue falar, mas ele está ouvindo o que está acontecendo. Porque você falou que a mulher é um vulcão. E agora o próprio Gui estava na possibilidade de, se sobrevivesse, ficar também paraplégico. Como é a vida, como são as coisas. E o médico ainda perguntou se ele não tinha família. Foi quando então entraram em contato. Foram pesquisar aqui, pesquisar ali, o hospital entrou em contato com o orfanato Recanto dos Anjos. O orfanato Recanto dos Anjos, onde ele tinha sido criado desde os 2 anos. Até aí, o hospital está pesquisando lá. Ninguém sabe da família dele? Não. O Nicanor, meu pai, não sabia. A gente conhece ele lá, mas não sabemos. Será? Parece que é meio perdidão na vida, não tem família. Aí a senhora, quer dizer, a coroa, a mulher, não, eu não tenho assim, intimidade, assim, sabe? Eu tô aqui porque eu conheço e tal, mas eu não sei quem é ele. Assim, eu não conheço nome, família, eu não sei. Então o hospital começou a fazer pesquisas pelo nome, aqui, ali, acolá, para saber da família, já que ali ninguém conhecia a família de Gui. Quando se chegou então que ele foi criado desde os 2 anos até os 18, no Recanto dos Anjos, um orfanato. Sua mãe,
Iracema, seu pai, Getúlio. Então o hospital traz a notícia: os senhores conhecem por um acaso? Porque aqui nós fizemos um levantamento, tal, papapá. Ele foi desde os 2 anos criado no orfanato, chamado Recanto dos Anjos. Nesse momento, a coroa, a mulher, ela ficou pálida, ela empalideceu. A sua mãe é de nome Iracema, o seu pai é de nome Getúlio. Foi então que aquela mulher, amante, aquela coroa começou a tremer. Começou a tremer. Meu pai Nicanor perguntou a ela: o que está acontecendo com a senhora? Está acontecendo algum problema, alguma coisa? Ela começou a tremer. Ela começou a tremer. E começou a passar mal. Mas espera aí, o que está acontecendo? O que tá? Chama o médico, tem uma senhora passando mal. Mas o que está havendo? O que está acontecendo? E foi passando mal, levada para atendimento. Ela sofre um infarto do miocárdio. Esta mulher, quando ela ouviu o hospital dizer: vocês conhecem, olha, é o menino que foi criado nos 2 anos no orfanato, vocês conhecem os familiares? O pai aqui, olha, segundo aqui o relatório, é senhor Getúlio, e a mãe é dona Iracema. Alguém conhece aí? Ela começou a passar mal. Começou a passar mal, e naquela de começar a tremer, a passar mal, teve um infarto fulminante, levada, socorrida ali no hospital, ainda que foi socorrida, ainda que imediatamente socorrida, ela veio a falecer sem tempo de mais alguma coisa. Mas o que a levou a esse infarto fulminante? O que transformou essa mulher, que até então está ali, sabe, chorosa, tal, sentida porque o seu namorado, vamos dizer assim, o seu amante, o Gui está ali no hospital, o médico tinha acabado de dizer para os amigos: olha, é o seguinte, se ele sobreviver, ele vai ficar paraplégico. Agora, não é muita garantia não, porque ele teve parte do corpo dilacerada pelo tombamento do caminhão, teve parte do corpo esmagada. Então, até aí, mas quando se procurou saber quem eram os seus familiares e disseram os nomes: o pai é o seu Getúlio, dona Iracema, alguém conhece? Ela começou a passar mal e acabou tendo um infarto fulminante. Morreu ali mesmo no hospital, sendo socorrida. Mesmo sendo socorrida no hospital, veio a falecer. Gui, conforme previsão médica, também veio a falecer dias depois, não resistindo aos ferimentos. E com a sua morte, e com a morte daquela mulher, tudo então se esclareceu. Quem era aquela mulher, aquela coroa que Gui falava tanto? Iracema. Quando solteira, havia engravidado de um homem chamado Getúlio. Iracema, aquela mulher ali, aquela coroa, amante de Gui, Iracema, o nome dela Iracema, quando solteira, havia engravidado de um homem chamado Getúlio, sem condições de criar a criança, até porque ela tinha uma outra cabeça, naquele tempo que engravidou, 27, 28 anos atrás, sem condições de ter aquele filho, ela acabou colocando aquela criança num orfanato. Qual orfanato? Recanto dos Anjos. E nunca mais soube desse filho. O filho ficou lá e ela partiu para a vida e foi viver a vida. Ainda jovem, foi viver a vida. O filho ficou no orfanato Recanto dos Anjos. Tudo aquilo que estava. Ele é o filho que um dia ela deixou lá no Recanto dos Anjos. Portanto, mãe e filho, filho e mãe. O que é o destino? Aquele marido na cadeira de rodas, ela na estrada, o caminhoneiro que lhe dá carona, jovem, se tornam amantes, e depois a descoberta
no acidente que ele sofreu no hospital, o levantamento. Ninguém conhece a família, então vamos ter que ir atrás. E vai se buscar. E foi quando a administração do hospital diz, ela começa a passar mal. Meu filho que eu deixei com 2 anos no orfanato. Meu filho, Iracema, era ela. Ele, o Gui, aquele jovem, era um filho. Ela começa a passar mal. E acaba tendo ali mesmo no hospital, antes até de ser socorrida, um infarto fulminante. Mãe e filho amantes. E a mocinha, com quem ele já tinha dado alguns amassos, era irmã por parte de mãe. Era uma menina filha do marido, que está numa cadeira de rodas, sofreu um derrame. E os dois faziam amor na própria casa, aproveitando a ausência da menina, da moça, com o marido ali, numa cadeira de rodas, não pode falar nada, não pode fazer nada. Virava ele para a parede, que ele até tirava sarro. Não, ele virava para a parede, para não ver nada. E meu pai chegou a dizer, ele não está vendo, mas ele está ouvindo, ele está, sabe? Ah, mas aí já é problema dele. Mãe e filho e mãe. E a moça, a quem ele até estava de olho e já tinha dado alguns amassos, era sua irmã, por parte de mãe. E por pouco também não se tornou sua namorada. O velho veio a falecer 1 ano depois de tudo isso ter acontecido. A morte repentina, infarto fulminante de Iracema, no próprio hospital, quando ela estava lá, sabendo que o Gui tinha tombado o caminhão e estava hospitalizado. Ela foi até lá. Não resistiu quando veio a notícia. Ela era a mãe daquele rapaz. Aquele rapaz não era outro senão o seu filho, que com 2 anos ela o deixou no orfanato. E só foi descoberto ali na hora. Ela teve um ataque e mudando para a Austrália, onde mora hoje na cidade de Canberra. José Aparecido aqui de Campinas, contando a história de Rafael Dias Aguiar, o Gui, e do seu Nicador, o pai, também carreteiro, também caminhoneiro. Rapaz bom, alegre, cujo único defeito era ser mulherengo. Não podia ver um rabo de saia com o seu caminhão que dava em cima. E ainda garotão sempre conseguia. E foi assim com aquela coroa. Sem saber que o destino, que a vida iria fazer de um mistério a mais horrível das revelações. Porque Gui se tornou amante da sua própria mãe, sem saber. E a mãe se tornou amante do seu próprio filho, sem imaginar que aquele rapaz jovem, viril, era um menino que com 2 anos ela o deixou lá no orfanato, Recanto dos Anjos. Que saudade de você! É mais uma história da vida.
e só a vida poderia escrever. E culminando